Oi, eu sou Lucivande e você está no canal Velha Saudade. Hoje vamos embarcar em uma verdadeira viagem no tempo para relembrar brinquedos e objetos que marcaram a infância de muita gente nos anos 80 e 90. Será que você teve algum desses? Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal Velha Saudade e ativa o sininho das notificações para continuar recebendo vídeos nostálgicos como esse. Número 1. A flauta doce da Hering. Essa era a presença garantida nas aulas de música da escola. A famosa flauta doce da Hering foi o primeiro contato musical de muita gente. Com seu som inconfundível, ela transformava qualquer criança em um pequeno maestro, ou num verdadeiro terror para os ouvidos dos pais. Feita de plástico resistente, essa flauta foi um clássico dos anos 80 e 90. Algumas escolas exigiam que os alunos comprassem esse instrumento para as aulas, e muitos acabavam levando para casa para treinar, ou pelo menos tentar. Além do aprendizado musical, muitas crianças brincavam de maestro ou até inventavam suas próprias músicas. Ainda hoje, a flauta doce continua sendo usada na educação musical e mantém viva essa tradição sonora. 2. O cubo mágico. Esse brinquedo desafiava a paciência de qualquer criança e até dos adultos. Criado na década de 70 pelo húngaro Erno Rubik, o cubo mágico foi um verdadeiro fenômeno nos anos 80 e 90. Resolver todas as faces coloridas era um desafio que parecia impossível para muitos. Quem conseguia era considerado um verdadeiro gênio da turma. Havia até aqueles que tentavam roubar, desmontando o cubo para remontá-lo corretamente. Atualmente, o cubo mágico ainda é popular, com competições de velocidade, onde jogadores resolvem o desafio em poucos segundos. 3. O jogo de dominó de plástico. Antes dos videogames dominarem a infância, as crianças passavam horas jogando dominó com a família. Aquele barulhinho das peças de plástico se misturava às risadas e às estratégias para ganhar a partida. Quem ainda se lembra das jogadas clássicas e da tensão na hora da última peça? Muitos aprendiam a contar e a criar estratégias com esse jogo simples, mas desafiador. Além do dominó tradicional, existiam variações como o dominó mexicano e outras regras que tornavam as partidas ainda mais emocionantes. Hoje, o dominó ainda sobrevive, mas nada se compara à nostalgia de um bom jogo de mesa daquelas épocas. 4. O passarinho equilibrista. Esse brinquedo simples, mas fascinante, encantava qualquer criança. Um pequeno pássaro de plástico que, como mágica, conseguia se equilibrar perfeitamente na ponta do bico. Quem nunca ficou hipnotizado tentando entender como aquilo funcionava? O segredo estava na distribuição de peso e no centro de gravidade do brinquedo, que permitia que ele ficasse em equilíbrio. Era comum ver esse passarinho enfeitando estantes e mesas de muitas casas, já que, além de brinquedo, ele também servia como um objeto decorativo curioso. 5. O relógio antigo de parede com a imagem de Aparecida do Norte. Quem cresceu nos anos 80 e 90, com certeza já viu esse relógio em alguma casa de vó, com a icônica imagem de Nossa Senhora Aparecida. Esse relógio era mais do que um item decorativo. Era um símbolo de fé e proteção para muitas famílias. O tic-tac constante embalava os momentos do dia e muitas vezes marcava as horas das brincadeiras e reuniões em família. Em muitas casas, ele ficava na cozinha ou na sala, sempre presente como um objeto sagrado. Mesmo com a modernização dos relógios digitais, muitas famílias ainda guardam esse modelo como uma recordação valiosa. 6. O ioiô, um brinquedo clássico que atravessou gerações. Nos anos 80 e 90, o ioiô virou febre com modelos coloridos, alguns até com luzes que brilhavam enquanto giravam. O desafio era dominar truques como o cachorrinho passeando e o vai e volta. Existiam competições nas escolas, e quem dominava o ioiô era visto como um verdadeiro mestre da destreza. Algumas marcas famosas, como a Coca-Cola, lançaram modelos exclusivos, tornando o ioiô ainda mais desejado pelas crianças. Hoje, esse brinquedo ainda existe,
mas poucas crianças sabem dos truques que faziam tanto sucesso no passado. 7. A carteira colorida dos anos 80. Esse acessório era indispensável para qualquer criança ou adolescente da época. Feitas de material plástico resistente, as carteiras vinham em cores vibrantes e estampas divertidas. Elas carregavam figurinhas, fotos 3x4 dos amigos, ingressos de cinema e até bilhetinhos trocados na escola. Algumas carteiras tinham zíperes secretos para guardar moedas e notas, tornando-as um verdadeiro cofre portátil para as crianças. Hoje, encontrar uma dessas em bom estado é um verdadeiro achado para colecionadores. 8. Miniaturas de caixinhas de Fanta laranja nos anos 80 e 90. As garrafinhas de refrigerante não eram de plástico, mas de vidro. E um dos itens mais icônicos da época eram os engradados em miniatura, com pequenas garrafinhas de Fanta laranja. As crianças adoravam brincar de mercadinho, simulando vendas e até fingindo ser donos de um pequeno bar. Muitas vezes as garrafinhas vazias eram usadas como decoração e algumas crianças até tentavam enchê-las com suco para deixar a brincadeira ainda mais realista. Hoje, essas miniaturas são raras e muito valorizadas por colecionadores de antiguidades. 9. O telefone de disco. Quem nunca discou um número e esperou o barulho do disco girando para voltar? O telefone de disco era um dos itens mais icônicos da década de 80 e tinha aquele detalhe: errar o número significava começar tudo de novo. Além disso, as linhas telefônicas eram tão acessíveis como hoje e muitas famílias tinham apenas um aparelho para a casa inteira. As crianças se divertiam brincando de telefonista ou fingindo conversas misteriosas. Com a chegada dos celulares, ele foi sumindo das casas, mas ainda desperta nostalgia para quem viveu nessa época. 10. O carrinho de rolimã. Esse era o sonho de toda criança que gostava de aventura, com rodinhas feitas de rolimãs. Esse carrinho era montado artesanalmente e garantia muita diversão nas descidas mais íngremes. O problema era a freada. Quem já se ralou tentando parar um desses sabe que eu estou falando. Além de ser um passatempo, também exigia habilidade na montagem, já que muitos faziam seus próprios carrinhos com pedaços de madeira e pregos. Hoje em dia, o carrinho de rolimã ainda existe, mas de forma mais moderna e segura. E agora, eu quero saber de você. Você se lembra desses brinquedos e objetos? Teve algum deles ou conheceu alguém que teve? Comenta aqui embaixo a sua história e eu vou adorar saber. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal Velha Saudade e ativa o sininho para não perder nenhuma lembrança incrível do passado. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou Lucivande Barbosa e essa foi mais uma viagem nostálgica no canal Velha Saudade.